come o animal criado em pasto e não come o animal criado em casa. Se você visse toda a história do seu prato até chegar na estética maravilhosa na tua frente, você comeria esse alimento? Eu sou a Larissa da Rosa, eu tenho 18 anos e eu sou estudante de jornalismo. Meu nome é Rodrigo Marinho Fernandes, tenho 30 anos, sou professor. Meu nome é Guilherme Pires, tenho 23 anos, sou estudante de economia. Meu nome é Thaís Grondani, eu tenho 17 anos, eu faço letras em inglês na Unif. Meu nome é Telmo Serra Palácios, 56 anos, empresário no ramo da alimentação, especificamente no ramo da alimentação vegana e vegetariana. Eu sou o Télias Cardoso Rodrigues, tenho 20 anos e estou estudando para passar em artes visuais. Eu sou vegetariana desde os meus 15 anos de idade, então faz uns 3 anos que eu sou vegetariana já. Na verdade, eu virei vegetariana porque minha mãe era vegetariana faz 8 anos. Ela teve uma doença em 2007 e ela ficou com um problema no intestino. E ela começou a banir a carne da alimentação dela. E por ela não comer carne, eu acabava não comendo carne em casa. E eu só comia carne quando eu saía com meus amigos, comer um X, uma pizza. E chegou um certo ponto que eu percebi que eu não precisava de carne. Eu realmente não sentia necessidade de comer carne. Eu não sentia vontade. E daí eu resolvi cortar de vez. Então pra mim foi um processo muito fácil, sabe? E a motivação para eu ser vegetariana são diversas, né? Eu tenho o principal, assim, que é o que todos têm em comum, que seria a preservação da vida dos animais também, né? Eu percebi que eu me alimento melhor sendo vegetariana. Eu tenho uma alimentação muito mais saudável e eu me sinto contribuindo com uma causa muito maior que antes eu não sentia. Eu me tornei vegetariano aos 19 anos, mais ou menos. E aos poucos fui me tornando vegano. Olha, tem várias explicações, mas 3 principais. Motivos ideológicos, que é a abolição, né, proteção aos animais. Motivos religiosos, questões de espiritualidade e também de saúde. Sou vegetariano desde julho de 2013. O principal foi a questão da exploração animal. Eu comecei a perceber aos poucos o processo de exploração na sociedade, daí eu não queria mais fazer parte disso. Aos poucos eu fui pesquisando diferentes alimentos, né, para substituir os feijões, por exemplo, diversos feijões, alimentos que eu não costumava comer também, até porque a alimentação normal que o pessoal tem é arroz, feijão, carne, uma salada simples. Eu fui incluindo alimentos diferentes para substituir. Vai fazer 1 ano que eu sou vegetariana. A minha motivação para parar de comer carne foi... Eu só parei para pensar e perceber que eu podia substituir por outras coisas, eu não tinha necessidade de comer carne. A minha relação com o vegetarianismo já fazem aproximadamente 20 anos, exatamente, ou aproximadamente 17 a 18 anos. E a minha relação com o veganismo é aproximadamente 2 anos. A minha iniciação foi mais por uma questão de curiosidade. A gente tinha essas informações por terceiras pessoas de uma alimentação diferente, relativamente à base de produtos vegetarianos. E por curiosidade, tanto eu quanto minha esposa aderimos por um curto período, a título de curiosidade, né, por 1 mês, para ver se nós aguentaríamos, digamos, a abstinência da carne. Passado esse período, nós decidimos por mais um período maior, e sucessivamente fomos, digamos, superando essas etapas. Para nós foi até, essa curiosidade ela se tornou até de uma forma lúdica, porque não havia uma outra relação direta, digamos assim, por questões de religião, por questões de saúde, mas por um despertar, digamos, de uma consciência com relação ao meio ambiente, aos animais, a relação da afeto com o conjunto, digamos, né, do meio, né? E
Na sequência, a gente foi, digamos, afirmando essa opção alimentar. E nos demos por conta que era possível, que era aceitável e que, para nós, digamos, no estágio de entendimento, ela, digamos, era parte da nossa forma ou filosofia de viver no que diz respeito à alimentação. Fazem 2 anos e meio que eu não como carne. O primeiro passo foi um trabalho que uma professora de português pediu no colégio, que era para assistir um documentário, A Carne é Fraca. Daí era para assistir um documentário, escrever um texto sobre ele, sobre o meio de produção e o consumo de carne. E daí esse documentário é muito abrangente, assim, ele mostra tanto dentro do frigorífico como os efeitos fora dele, tipo, a produção de carne, tipo, hoje em dia um boi para ser abatido ele leva 6 meses para ser pronto. Antigamente, naturalmente, tu criando com pasto, com alimentos normais, ele levava quase 2 anos para ficar nesse porte. Hoje em 6 meses, com a ajuda de hormônios, venenos e injeções, ele fica pronto logo. Fora o grande desmatamento que acontece para a produção de gado, né? Tipo, desmatam áreas gigantescas. A Amazônia já tem mais bois do que pessoas na Amazônia. E lá o efeito deles é muito grande, porque eles não são daquele ecossistema. Eles foram jogados lá, desvastado o que tinha em cima, jogado boi lá. Que é aqueles terrenos na Amazônia que vulgo não tem dono, a pessoa vai lá, desmata, larga boi e diz que é a fazenda dela, os grileiros, acho que é o nome. E daí eles estragam o solo e como eles são produzidos com hormônios e com um monte de coisas injetadas, tipo o arroto, as fezes deles são extremamente prejudiciais pro meio ambiente. E lá na Amazônia, um dos mais poluentes, as coisas que mais poluem o rio, como não tem uma grande número de população que polui esses rios e córregos, é a produção de gado. Esses compostos também que eles soltam afetam as algas marinhas no Pacífico, que é responsável pela boa parte do nosso oxigênio. O meio de produção também foi o que mais me motivou, assim, não foi tanto apenas a idade, porque é realmente tu privar um ser de uma vida completa dele, tu fazer ele nascer em cativeiro, ele ser criado um certo tempo até ele ser abatido apenas comendo e sem espaço de vida ou de convívio com outros animais, tipo, é tu escravizar uma espécie pro teu consumo, sabe? E sem falar que a gente come praticamente por luxo, gula, porque é gostoso de certa forma, sabe? O ser humano come todos os animais do mundo, a gente come até baleia, a gente come elefante, a gente come tudo que a gente dá vontade, sabe? Existe toda uma construção social, sabe, em cima do comer carne. Tu nasce comendo carne, sabe? Te ensinam desde quando tu nasceu que o certo é comer carne, se não comer carne tu vai ficar com falta disso, daquilo, blá blá blá. Tu é ensinado a comer carne, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito ressaltado aqui. Porque, domingo em família é o quê? É churrasco, sabe? Em todos os lugares tu é ensinado a comer carne, mas aqui no Rio Grande do Sul tu tem essa cultura ainda mais, né? E eu acho que as pessoas criaram esse apego tão grande à carne que a vida inteira tu está acostumada a comer carne, que tu ter a ideia de cortar esse alimento da tua rotina, da tua alimentação, no caso, é estranho, sabe? Tipo, por exemplo, porque pra mim foi um processo lento, né? As pessoas tipo assim, tá, mas eu não consegui comer carne, as pessoas começam tipo, e coxinha, e coraçãozinho, e isso, e aquilo, sabe? E eu acho que é difícil desapegar desse hábito, sabe? É que nem tu ter um vício, é que nem tu ser fumante. Eu comparo assim, sabe? Por exemplo, tu tem o hábito de fumar. Não é que tu precise fumar, tu não precisa fumar. Tu tem o hábito, tu criou o hábito. Então é difícil pra ti se desfazer desse hábito, sabe? Existe uma ignorância muito grande, ignorância do verbo ignorar. Agora,
E nós não comeríamos os nossos cachorros, né? Mas vai para a Coreia do Norte, onde eles criam fazendas de cachorro lá. Então é uma ignorância. Por que tu come galinha, porco, gado e não come o teu cachorro? Que também é uma alternativa em outros países. Tem a questão da capacidade cognitiva dos animais, né? No caso. Que são seres inferiores, ou até a questão religiosa, e tudo mais, né? De que eles nasceram para servir seres humanos e tudo mais. Isso aí não condiz com a realidade, né? Hoje, com os avanços que a gente tem na tecnologia, na ciência, na neurociência principalmente, já não há como dizer que a gente não sabia da capacidade cognitiva desses animais, principalmente os que mais são explorados, né? Vaca, porco, aves e tudo mais. São diferentes níveis de inteligência, mas são sencientes, que são capazes de perceber o mundo, perceber o sofrimento de indivíduos da mesma espécie, no caso. A percepção de dor. Diferentes animais possuem diferentes níveis de inteligência, no caso, né? O exemplo simples na questão da memória. Memória, os esquilos têm uma maior capacidade de memória do que os seres humanos. Os seres humanos possuem nível de inteligência maior, no caso, no manejamento de ferramentas e percepção espacial e temporal e tudo mais. E o especismo é justamente isso, o ser humano pensar que ele está acima dos outros animais e poder explorar e usar eles da forma que tiver vontade, né? E isso aí já não é mais verdade. E o vegetarianismo, o veganismo, ele não está sozinho, né, nessa luta. Essa luta tem que ser diária, aliada a outras lutas, digamos, contra o machismo, contra a homofobia, contra a exploração do sistema capitalista. Tem que andar lado a lado, porque não há como abolir a exploração animal sem abolir a exploração humana, no caso. E isso tem um problema também no movimento vegetariano, que principalmente no Brasil, né, que é misógino e elitista. Tem aquela questão de que é muito simples passar por um mendigo na rua e olhar para ele com um animal e sentir mais pena ou empatia por animais. Isso aí é cotidiano, né? A gente percebe na rua, assim, passando pessoas, assim, sentindo muita pena de animais não humanos, e com desleixo para a própria espécie, né, no caso. Digamos, uma das apreciações do vegetariano e do vegano é a valorização da vida, entende? Apreciar a vida através de uma prática alimentar é uma coisa fabulosa, entende? Evitar o sofrimento dos animais, entende? Matou um bicho, era uma coisa muito estranha. Tipo, eu via e eu ficava, meu Deus, isso é muito... Sei lá, era uma coisa que não precisava, sabe? Tipo, não tava fazendo falta. O veganismo e o vegetarianismo é tentar não explorar o máximo possível. Porque se a gente for pensar na questão da exploração direta e indireta, a gente não poderia nem estar com a luz ligada, no caso. Na questão aqui no Brasil, no caso, a questão da geração de energia pela hidrelétrica. Inundou, matou diversas espécies e então indiretamente houve uma exploração animal. E a soja também, que apesar de ser é complicado porque ela também é transgênica, ela também desmata, ela também destrói, ela é produzida no Brasil para o consumo para a ração de gado, então ela faz parte dessa produção. Mas mesmo assim é um alimento que tem muita proteína que é difícil de tu ficar sem ele. Matar o gado com os grãos, né?
Os grãos que tu usa para alimentar um gato, para tu conseguir um pedacinho de bife, são muitos. A ração, a alimentação que tu utiliza no gado poderia matar a fome de muita gente. O preconceito é inerente ao ser humano. E como alguém já diz assim, tu pode dizer assim, ó, eu não tenho nada contra isso, mas quando tu colocou mas, está implícito a tua relação de rejeição ou preconceito para isso. Então, digamos, desarticular emocionalmente o preconceito é uma luta titânica, que vale para todos nós, para os onívoros, para os vegetarianos, para os veganos, porque a imperfeição faz parte do ser humano, faz parte de todos nós. E nós precisamos, para, digamos, atingir o melhor de nós, anular as nossas imperfeições. Então, não entendo o preconceito como o mal da humanidade, entende? É parte do processo do ser humano. Não haveria razão nenhuma da gente contestar determinadas situações se você não tem uma situação anterior que te sirva de exemplo, que te sirva de ponto de referência. Então, para nós vegetarianos ou veganos, não nos colocamos acima de ninguém, até porque nós entendemos e defendemos a igualdade, entende? Então, a igualdade é um direito comum a todos, não tem nada a ver com democracia, entende? Tem a ver com o indivíduo. Quando eu falo em indivíduo, não é o ser humano como o dono do pedaço, entende? Os direitos de um animal, de um cachorro, de um gato, de uma vaca, etc. É um preconceito no sentido bem no sentido da raiz da palavra, sabe? É um conceito que eles pré-estabelecem sobre isso, sabe? Não, porque tem que comer carne, porque sem carne tu vai ter problema de saúde, porque eu não cheguei, a pior de todas, eu não cheguei no topo da cadeia alimentar para comer salada, sabe? É uma coisa assim atrás da outra que é horrível de escutar, sabe? Como se, não, tu tá errado de ser vegetariano. Tipo, cara, se tu quer comer carne, tu come carne. Eu não quero comer carne, eu não vou te empurrar a minha maneira de viver, entendeu? Você não precisa empurrar a tua também. Na realidade, o ser humano não está no topo da cadeia alimentar. Porque o topo da cadeia alimentar é medido pelo nível trófico, né? E o de 1 a 5, nível trófico. E o do ser humano é 2.2, está no mesmo nível da anchova, sabe? Então, o topo da cadeia alimentar seria um urso, no caso, que se alimenta praticamente totalmente de proteína animal e é um predador nato, assim. E o ser humano, então, pelos dados científicos que a gente tem, se encaixa num nível, digamos, baixo. A questão do valor biológico das proteínas, né, no caso. Isso aí também é outra coisa antiquada, porque foi na década de 40, né, que pesquisadores queriam estudar mais as proteínas animal e vegetal. E aí criaram uma referência proteica, né, da proteína. Só que eles usaram a clara do ovo na questão dos aminoácidos, né, para proteína. E a clara do ovo é um dos alimentos que mais tem aminoácidos, é um dos mais completos. Então eles usaram ele como valor de referência. Então, comparativamente, os de origem vegetal seriam inferiores. Comparativamente, porque eles tinham essa referência da clara do ovo. Isso não quer dizer que tu não vai ter a quantidade suficiente para o teu organismo de proteína vegetal. Porque pode algum alimento de origem vegetal não ter todos os aminoácidos, digamos, dos 9 essenciais, tu ter 7. Mas se tu comer durante o dia outro alimento de origem vegetal que tem esses 2, isso não vai fazer diferença, entendeu? Ele vai poder formar os 9 e ser bom e ser completo, no caso. O preço da alimentação. Isso também é errado, né? Sai muito mais barato tu ter uma dieta vegetariana. Entretanto, se tu comer só industrializados, aí sim vai ser mais caro. Mas se tu
souber o que fazer em casa, assim, de modo que tu não precise de muito industrializado, dessa alimentação mais barata. Em 2014 o que mais subiu foi o preço da carne, né? 22% contra a inflação ali 6,5%, 7%. Então está subindo muito mais do que os outros alimentos. Comecei a fazer o meu alimento com muito mais coisas, sabe? Tipo, antigamente tu botava uma carne, uma cebola, daí hoje eu pego uma abóbora, daí eu ponho a couve, eu já ponho a cebola, já ponho o tomate, eu já ponho N alimentos naquele espaço, até fora que o custo é mais barato, né, de vegetais do que a carne, e que tu busca mais sabores, não fica restrito a só um tipo de sabor. É que a carne, ela não tem nada, ela não tem que ser substituída, simplesmente é uma readaptação, né? Um dos derivados que tem na carne, que é a vitamina B12, que também tem em algas marinhas, eu também consigo a partir disso aí. Por exemplo, se eu comprar um suplemento vitamínico com 60 cápsulas de vitamina B12, vai custar uns R$20. Quando que um carnívoro vai gastar R$20, né, comprando carne no mercado? Não tem, então. Tem um certo sacrifício, mas eu consigo tudo que a carne poderia proporcionar, eu consigo em outras fontes. A questão que quando eu virei vegetariana, eu não virei por conta... Eu sabia mais ou menos o que seria, sabe? Mas eu não virei por conta da dimensão que isso teria. E eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu vou notando que é uma coisa tão ampla, sabe? No sentido que vegetarianismo, pra mim, não é só uma dieta, uma maneira de se alimentar, é quase que uma posição política. Porque quando tu se torna vegetariano, tu tá quebrando todos os elos que tu tem com essa indústria da carne, sabe? E no caso, eu virei vegetariana, claro, sofrimento animal, isso e aquilo, blá blá. Mas também pra quebrar com essas coisas que eu não acredito, que eu não quero contribuir, que eu não me sinto bem contribuindo com, sabe? E acho que as pessoas, falta consciência em todos os aspectos das pessoas, sabe? Falta consciência ambiental, política, falta consciência em relação a muitos aspectos. As pessoas não param para pensar nas atitudes que elas têm, sabe? E a alimentação é uma coisa tão simples, a alimentação é uma coisa tão... Você alimenta todo dia, toda hora, sabe? É uma coisa tão do teu cotidiano e tu tem que parar pra pensar sobre isso, sabe? Eu acho que tu tem que parar pra pensar sobre tudo que tu faz, porque toda coisa que tu faz um impacto, seja positivo ou negativo, em todas as coisas que estão ao redor, sabe? Tu não é só tu influencia em todas as coisas que estão ao teu redor, as coisas que não estão ao teu redor também, as coisas que estão lá longe, que tu nem imagina que tu pode influenciar, tu influencia, sabe? Eu acho que todas as atitudes humanas estão ligadas umas às outras e acho que as pessoas deviam ter mais noção disso, sabe? É que assim, ó, o que falta para muitos é a consciência química. Por exemplo, não adianta eu analisar a composição química de um alimento e analisar alguns compostos que eu sei o nome, né? Por exemplo, compostos tradicionais, se eu não tenho consciência de que determinada molécula, determinado composto químico foi retirado de um animal. O fato de um grupo de, sabe, 10% das pessoas não comerem carne não muda o tamanho das indústrias, não muda o número de animais que morrem. Tipo, a gente comendo menos carne, eles continuam matando igual, só que eles vendo que eles estão jogando dinheiro fora, produzindo essa carne que está indo fora, e aí eles vão começar a parar a produzir menos. Eu tenho uma apreciação pessoal sobre a questão do que tu faz. E tem uma prática também bastante interessante, porque cada um precisa fazer uma autoanálise da sua participação no meio. Eu sempre me questionei na questão do que eu sou, o que eu vou fazer, o que eu quero da vida. E eu respeito muito, por exemplo, meu garoto com 21 anos, quando ele se questiona e quando ele desiste de projetos, porque ele está insatisfeito, entende?
Imagine eu com 56 anos ainda me questionando. Entende? Então, eu tive um questionamento sempre a minha vida toda a respeito da minha inserção no meu círculo, no meu núcleo, na minha tribo, sabe, no meu meio de atuação. Então, a minha prática hoje, como um pequeno empresário no ramo de alimentação, tem uma satisfação assim que não tenho palavras. É como eu sempre digo, na vida não há nada a se buscar. Há sim a necessidade do reencontro com aquilo que nós sempre fomos, sempre seremos. Okay? Porque, na verdade, você não pode querer encontrar fora o que você não consegue ter dentro de você mesmo. Então, hoje eu converso com a minha intimidade, consigo me enxergar no espelho, consigo dar um sorriso, okay? Me vejo inserido no meu meio, estou dando uma resposta prática para o que eu sempre quis e consegui me encontrar. Okay? Então, eu tenho benefício que eu não tenho, eu tenho uma resposta comercial do que eu faço, tenho, mas antes de mais nada, antes de qualquer situação, eu tenho a compensação da paz de espírito, da tranquilidade emocional, entende? Da resposta harmônica daquilo que eu preciso ser no meu meio, daquilo que eu sempre procurei. Okay? Então, o médico se encontra na sua profissão, salva vidas. Okay? O engenheiro constrói casas bem estruturadas para que elas não caiam, deve dar uma satisfação enorme para eles. Então, eu tenho essa satisfação pessoal em saber que diminuo a crueldade no que diz respeito a um ser tão sensível, tão vivo quanto eu. Seja um frango, seja uma vaca, seja um terneiro, seja o que for, um coelho, o que for. Entende? Eu me sinto plenamente satisfeito com isso. Então, a minha resposta, digamos, em termos de estabilidade com relação ao que eu faço no meu meio, hoje eu me sinto e me vejo uma pessoa satisfeita com isso. Eu me vejo justamente assim, fazendo a minha parte. Para mim é algo muito óbvio. Para as outras pessoas não é, mas para mim é muito óbvio que é necessário isso. É necessário a evolução das sensações, do sentimento com relação ao animal. Uma pessoa que é solidária com uma outra pessoa, mas maltrata, por exemplo, um animal, não é uma boa pessoa. Parte do individual, mas com o tempo se torna um cunho coletivo, né? Eu, por exemplo, nessa sala que a professora passou de trabalho, eram 30 alunos e 4 viraram vegetarianos, são vegetarianos até hoje, até onde eu sei. Então, tipo, daquela sala de 30 que tiveram acesso àquele documentário, 4 já viraram vegetarianos. Então apesar de parecer pequena, essa proporção ela é grande se for levar em mais números. Aí, tipo, o teu individual influencia as outras pessoas, sabe? O teu convívio, o que tu conversa, o que tu expõe, o que tu busca de conhecimento, tu acaba ajudando a criar o teu individual ser coletivo. Eu me sinto, eu gosto muito, mesmo sofrendo muito preconceito e quando as pessoas, tipo, normal conversando, daí eu perguntam se eu vou jantar e tal, ou não como, porque eu sou vegetariano. Daí surgem milhões de nutricionistas e tudo mais, se incomoda bastante. Toda hora tem que explicar passo a passo, assim, porquê disso. Daí sempre quando perguntar por que tu é vegetariano, eu falo assim, tu tem 1 hora, meia hora, porque em 1 minuto não dá. Só que eu me sinto muito bem. Eu quero fazer parte disso e quero que isso possa entrar na vida de muitas pessoas também. Eu faço o possível para ajudar as pessoas também a entrar nisso. O rapaz que dividia apartamento comigo, por exemplo, aos poucos ele foi entendendo, a gente foi conversando,
ao longo do tempo que a gente morou junto aqui como universitários e tal, e agora ele é vegetariano. Ele não consegue mais comer carne, ele sente a empatia dele falou mais alto do que o paladar, no caso. As pessoas ficam abominadas assim quando um outro país, sempre asiáticos, come um animal que aqui não tem costume, né? Digamos, comer cavalo, comer carne de cachorro. Essas pessoas ficam abominadas, mas tipo, se ama um, por que come o outro, sabe? Se eu não como carne de gato ou cachorro, me diz então por que diabos vou comer carne de frango ou de porco? Se você não come o seu cão ou seu gato, me diz então por que diabos vai comer carne de frango ou de gado? Esse argumento de que essa é a ordem natural das coisas e de que instintivamente somos assim não cola mais. Dotados de intelecto avançado e polegares opositores, seguir considerando instintos primitivos não me parece tão esperto assim. Milhares de litros de água, toneladas de grãos em ração, milhares de hectares de florestas transformados em pasto. Tudo isso sem citar o sofrimento de seres vivos transformados em coisas. E eu ainda ouço alguém falar na vitamina B12, como macês vegetais.